Então, dando continuidade com a segunda parte da aula, e só para deixar claro, essa estrutura aqui, né, que seria a estrutura do twist, né, no espaço, né, como vocês podem observar, ela está em forma Cube Symmetry, né, e aqui também, né, que na verdade eu não coloquei aqui, mas aqui é Cube Symmetry também, né, essa estrutura aqui é Cube Symmetry, aqui também, né, skip symmetric, né? Ou skip simétrica ou antissimétrica com diagonal, elementos na diagonal igual a zero, né? Essa seria a estrutura, né? Aqui seria dessa maneira, certo? E é a partir daqui, inclusive, eu vou somente afastar isso aqui, porque a partir disso aqui a gente vai generalizar o mesmo conceito de twist, né? E jacobiano para o espaço do efetuador final. Bom, ele colocou isso muito para cá. É, colocar aqui, a ver se sai melhor. Pronto. Então, só me faltou isso era aqui uma coisinha, né? Essa estrutura aqui, bom, assim como a gente tem para o twist no espaço B, né, do efetuador final, né? A priori, a gente sempre fala do efetuador B, efetuador final, né, associado ao marco B. E da mesma maneira, pois a gente sabe que tem VS, né, em forma skip simétrica, igual a T vezes isso aqui, né, certo? E da certa maneira, isso aqui é o que a gente utilizou aqui, né? Já que aqui, isto é como se fosse, inclusive mostrei lá anteriormente, né? O que está do lado de cada skip symmetry SI é o mesmo TI e do outro lado é TI a menos um, certo? Como estou mostrando aqui. Então, é justamente isso que estou fazendo aqui agora. Só que aí esqueci de falar que né, para uma matriz de transformação homogênea que é composta por R e P, matriz de rotação em P, sendo que R pertence a SO3, né, e P pertence a R3, né, então a de T, a adjunta da transformação homogênea T, é igual a gente sabe, né, que é igual a R, 0, skip simetria P vezes R e R. Né? Então, justamente por isso a gente chega a essa conclusão aqui. Então, a gente também sabe que, que essa estrutura aqui que a gente viu aqui, né, também existe para VS, ou seja, VS é igual a adjunta, né, de V de V, certo? Só que nesse caso a gente está falando não de V, do twist, estamos falando aqui em DS, mas isso é intuitivo, né? Porque sabemos que VS e S eles guardam uma relação. É como se esse fosse um twist, só que normalizado, porque pelo θ ponto, que pode ser a velocidade angular, quando a velocidade angular é diferente de zero, ou pela velocidade linear, quando a velocidade angular é zero, né? Então, já que, então daqui também podemos escrever que, digamos assim, esse, né? Digamos, aqui poderíamos dizer, né? De outra maneira, né? Poderíamos dizer hum, que existe, né? S no espaço igual a no espaço fixo, né? Adjunta de T S no espaço do efetuador final. E então é isso mesmo que a gente está fazendo, né? Então,
só que agora generalizando para cada articulação, ou seja, que em outras palavras, estaríamos calculando a adjunta, né? Nesse caso aqui, cada uma dessas, né, é uma adjunta de uma matriz de transformação homogênea, certo? De SI, certo? Sendo que cada TI, na verdade, é o que? Sendo TI, né, igual a E, nesse caso, por exemplo, é SI menos 1, né? Na verdade, eu vou colocar assim. Vou generalizar como começando em 1 vezes θ1 multiplicando por E a SI menos 1 θi menos 1. Então, isso seria como uma maneira genérica de interpretar cada uma dessas multiplicações aqui, né? Que, por sinal, a gente poderia dizer já que o jacobiano, isso aqui representa a primeira coluna, JS1, aqui seria a coluna, né? JS2, esse lado daqui representaria JS3 e assim por diante, né, com as demais. E aqui teríamos JSN. Então é justamente aí que a gente já pode dizer que a gente já poderia dizer que essa estrutura aqui toda pode ser escrita assim, né? Pode ser escrita como, ao invés de colocar VS, a gente pode colocar isso aqui, utilizar só essa anotação e já não precisa colocar em Skip Symmetry cada um dos scripts, né? Então, dessa maneira ficaria, não, ou, aliás, então não, ou escreve dessa maneira ou também é equivalente escreverlo da seguinte maneira, eh, ou VS é igual a JS1 θ1 ponto mais JS2, certo? θ2 ponto, né? Até chegar a JSN θn ponto. É implícito então que cada JS1 na verdade sendo, né, JSI igual a quem? A adjunta de E começando em S1 θ1 a multiplicação sucessiva até SI menos 1 θi menos 1 de quem? Aqui não vai ser script symmetry do SI, não, aqui vai ser SI mesmo. Então, isso em outras palavras é como se fosse função de SI, que em outras palavras seria pegar SI, multiplicar pela adjunta e nos vai dar SS em outro espaço. E aí está, e aí estaria resolvido o problema, né? De certa maneira seria isso, né? Então, bom, e para i, aqui seria para i igual a 2 até n, né? E JS1 igual a quem? A S1. Olha que já não estou usando os corchetes, né? Estou deixando diretamente S1, ou seja que o primeiro vetor script S1 já é automaticamente a primeira coluna JS1. A gente vai fazer um exemplo já em MATLAB, né, usando um algoritmo que já está preparado, que eu fiz aí, preparei para vocês. E com esse algoritmo aí vocês podem, inclusive, praticar e conferir, né, usando os métodos que a gente já viu em sala de aula para resgatar, né, os valores de SI, né, já de todos os scripts, né, de todas as articulações. Agora, usando esse conceito aí, então a gente também tem, né? Poderíamos dizer que o, o, o efetuador final, o twist do efetuador final se relaciona por um jacobiano em termos de θ, certo? Vezes θ ponto, né? Θ ponto, certo? Entretanto, isso aqui é o mesmo que uma matriz JS1, JS2, né? JSN. Eu tirei isso daqui, né?
Aí ficaria θ ponto. Pronto, então está. E é isso mais ou menos que a gente quer fazer hoje. Vamos pegar um exemplo de um robô, né, já conhecido, e vamos fazer isso. Pronto, mas antes disso, vamos só generalizar o mesmo caso, só que agora não VS, não o twist em S, vamos fazer o twist, só que no efetuador final, só que sem muita perda de generalidade, a gente já sabe, né, que como vimos na aula passada de cinemática direta, né, no modo, então vamos colocar aqui no espaço do efetuador final, né? Então aí, como o efetuador final ele tem sua própria configuração, dentro dele a gente também vai expressar o twist, né? Mas a gente sabe então, a priori já, que V de V é o mesmo que T a menos 1, é o contrário, né? Vezes T ponto, certo? Então a gente teria que saber T, que já sabemos que quando se trabalha no espaço do efetuador final é M aqui, começa multiplicando o home e depois começa pela primeira começar, digamos assim, configurando a cinemática direta pela primeira articulação e utilizando um script chamado B1 por θ1 até chegar a BN θN, né? Isso aí eu mostrei e demonstrei também na aula passada. E T a inversa, então pues seria a T inversa disso aí, a transformada inversa homogênea disso aí seria o que? Seria, nesse caso, E a menos B n θ n, certo? Até E a menos B1 θ n vezes M a menos 1. Pronto. Calculamos a derivada disso, vamos a ter um processo similar ao que tivemos para o caso do espaço fixo, só que aí simplesmente a multiplicação vai terminar sendo, bueno, a derivada seria então t ponto, né, igual a m é constante, né, mas nesse caso o que a gente vai ter é o que? Uma multiplicação, certo, de t ponto por t a menos 1. Então, eh, m, na verdade, não modifica, né, na hora de fazer a derivada. Então, teríamos m derivada de quem? De derivada de e a b1, né, por regra do produto, né, para as derivadas, né, vezes e a b2 θ2, certo? Até chegar a e bn θn mais, né, a derivada m e a b1, né, θn, θ1, perdão, derivada com relação ao tempo de quem? De e a b2 θ2, certo? Até chegar a e a bn θn, certo? E por aí vai, né? Consequentemente, se multiplicamos isso, bom, e a derivada disso aqui vai dar m, certo? Vamos a ter aqui B1 θ1 ponto, né? E a B1 θ1, certo? Vezes E a B2 θn, certo? E temos aqui, então, θ2, né? E isso aqui, né? Mais M e a B1 θ1 vezes B2. Lembrando que aqui as variáveis que dependem do tempo, nesse caso, é θ, né? Então, θ1, θ2, até θn, né? Aqui teríamos θ2 ponto e a B2, né? θ2, né? Reticências até chegar a E, Bn, θn, né? Mais, e por aí vai. Desse jeito, se multiplicamos essa expressão por t inversa, do jeito que está escrito aí, a gente chegaria à conclusão de que, primeiro, esse primeiro termo multiplicado por esse aqui vai anular m, então vai ficar algo mais ou menos como
Bom, vamos colocar aqui, vai ficar Bn. Bom, não, aqui não, na verdade, logo. Então teríamos aqui VE, né, igual a Bn, nesse caso, já que estamos multiplicando pela direita, né, certo? T ponto sobre isso aqui multiplica pela direita em t a menos 1, né? Então teríamos uma estrutura que seria m com m menos 1 vai, b1 fica com b1 teta 1 ponto fica multiplicar por e a menos b1 teta. Então na verdade aqui o exponente vai ficar diferente, né? Então vamos ter uma coisa como disso aqui, né? Vocês podem verificar, é mais ou menos isso, né? Simplesmente que agora vai ter assim, começa eliminando todas as primeiras articulações, E a B1, B2, e deixa sempre, nesse caso aqui, Bn-1. Então, nesse caso, ficaria E a menos Bn, teta n, só que aqui é Bn a menos, N-1, né? N-1, vezes E a Bn, teta n, certo? Isso multiplica por quem? Por teta ponto n-1. Ou seja, de maneira bem intuitiva, lá quando chegar a teta 1 ponto, você vai ter o quê? Uma transformação que vai ser mais ou menos da seguinte maneira. Quando cheguei a teta 1 ponto, você vai ter E começa em menos Bn, teta n, E a menos Bn menos 1, teta n menos 1, e por aí vai, até chegar aonde? Até chegar a E a menos B2 teta 2, que multiplica por quê? Por B1, né? Certo? Isso aqui é o que teria acontecido de primeira quando multiplicássemos isso com isso, só que eu quis começar ao contrário, porque já a gente induz que lá no final a derivada vai ter um conjunto de multiplicações assim, né? Como eu expliquei, né? Só que vai ter muitas mais exponenciais rodeando o script, né? Então lá no final vai ter E, B1 teta 1, B2 teta 2 e por aí vai, né? Então, na multiplicação, os que primeiro vão embora são as primeiras, logo vai ficar, eu quis enumerar aqui ao contrário, né? Quis colocar os termos ao contrário, já que a última, digamos assim, a primeira multiplicação iria ter muitos termos, que é justamente isso aqui, ó. E do outro lado iríamos ter E a menos B2 teta 2 até chegar a E a menos B n menos 1 teta n menos 1, certo? E a menos B n teta n. Pronto. Ou seja, isso aqui, em outras palavras, é como se fosse o meu T. Na verdade, é porque estamos falando isso? Porque lembrem que aqui utilizamos diferente, né? Aqui estamos dizendo que essa expressão que está do outro lado aqui, deixa eu mostrar aqui, ó, na observação que eu fiz, né? Lembrem, na observação que eu fiz, aparece primeiro a inversa agora, aqui, ó, primeiro a inversa e depois t. Então, isso significa, de alguma maneira, que isso aqui é como se fosse t a menos 1 e aqui fosse t. E o mesmo para todos os demais, né? Aqui fosse t e aqui fosse t a menos 1, certo? E aqui fosse, aqui não,
Então, o que que acontece? Isso aqui já sabemos, então, pelo que acabamos de falar, que isso aqui é uma adjunta, certo? Com relação à matriz Q. Que matriz seria essa nesse caso? Já que a matriz está negativa, certo? Mas isso não significa que a gente não tem uma correspondência com isso, é simplesmente T. Só que T nesse caso tem que ser, nesse caso, é menos E, o sea, tipo, lá era positivo, né? Quando era com SN, S1, S2, aqui é com BN, BN-1, tarará, então aqui vai ser menos, certo? BN, né? Nesse caso, BN, né? De quem? De, eu vou colocar aqui, na verdade, de BN-1, certo? Então, significa que aqui temos o termo, né, para isso. E aqui, pues seria adjunta de quem? Nesse outro caso aqui, seria uma adjunta da exponencial, né, de menos b n teta n, certo? E a menos b n menos 1, teta n menos 1, até chegar a e a menos b2 teta 2, certo? De quem? De b1. E aí está, né? Dessa maneira, então, a gente conclui também, igual que a gente fez com o script no espaço fixo, no espaço fixo, a gente pode concluir. Então, temos que ver, sem usar os corchetes de Lie, né? Pois seria simplesmente, aqui seria J B1, aqui seria J B2 e assim por diante. E aqui seria JB1, perdão, aqui era JBN, JBN-1 e aqui JB1. Então, desse jeito, poderíamos colocar aqui dentro da matriz JB1, JB2, até chegar a JBN multiplicado por θ ponto, sendo, não sei se eu falei essa generalização também para o espaço, mas falei, tá aqui, ó, né? Então, está aqui, estou mostrando. Então, da mesma maneira, existe para quem? Para esse JBI, né? Então, a gente observa o seguinte, sendo JBI, observando a estrutura de cada uma, né? É simples dizer o que? Se estou em JBN-1 elevado a TBN. Então, aqui, se eu estou em I e quero que ele me faça a coluna com relação ao script BI, então é porque aqui vai chegar até I mais 1, né? Então, seria adjunta de E a menos, aqui seria θn, né? Menos Bn, θn, certo? Até chegar a E a menos B I mais 1 θ I mais 1 de BI. E aí teríamos uma estrutura que nos vai ser útil daqui a pouco, ou que pelo menos vai ser a base para elaborar o algoritmo, né? O algoritmo do jacobiano, né? Como seria esse algoritmo então? Agora sim vamos passar para uma outra. Vamos para... Aliás, não vou deixar aqui mesmo. Eu vou simplesmente reaproveitar essas expressões. Aqui seria mais uma expressão que já está clara, certo? No espaço. E agora o que a gente pode fazer é utilizar essas, digamos assim, isso que a gente acabou de ver aqui agora e adaptar a, poderíamos adaptar ao processo sequencial de um algoritmo, né? Então, por exemplo, nesse caso, se eu quero um robô que tem N juntas, então vamos lá colocar algoritmo
eu tenho que conhecer em primeira instância θ, que pertence a Rn, sendo n o número de juntas. Então, primeira coisa, vou precisar no algoritmo, vou precisar disso, certo? Por outro lado, eu vou precisar de algumas informações relacionadas a coisas que a gente já viu, né, nas aulas anteriores. Uma dessas seria qual? Seria a matriz adjunta, né? O que a gente sabe? Bom, e além disso, perdão, antes de falar isso, antes de mencionar essa estrutura do adjunta, uma outra coisa que a gente vai precisar é o vetor que contém, ou melhor, o conjunto de todos os scripts, né? Nesse caso, S1, S2 e até chegar a Sn. Lembrando que para cada articulação você tem um marco, você tem um script, né? Um script é o que? É um vetor que representa um giro, né? Ou ele também pode representar o que? Um, uma, um vetor de avanço, né? E cada um deles representa o quê? Uma velocidade angular, e uma velocidade linear, né? Pronto. Então, com isso aqui, então, o algoritmo ele vai precisar de entrar essas duas coisas, né? Porque com eles eu calculo a adjunta e também calculo todo o processo de cinemática direta, etc, etc, etc. Então, por isso vou precisar dessas duas coisas fundamentalmente. Por outro lado, sabemos que a estrutura da adjunta, ADT, né, é igual a quê? Já sabemos que é igual a R, skip simétrica de P vezes R aqui e 0 aqui. Isso é uma estrutura que a gente já deve saber, sendo que uma T seria R, P, 0, vetor de zeros e 1, né? O que mais a gente sabe sobre isso? Que outros, digamos assim, outras informações a gente precisa no algoritmo, né? Além disso, sabemos também, né, que vamos precisar seguramente uma maneira de calcular isso aqui, ó. Sim, e a gente sabe que isso aqui é igual a, vamos colocar isso aqui um pouco, a gente sabe que isso aí é igual a E teta, certo? G de teta, V, e temos 0 aqui e 1, sendo que G de teta, a gente falou na aula passada, inclusive isso aqui é uma expansão de Taylor, né? E essa expansão de Taylor geralmente se pode representar de uma maneira mais, digamos assim, tipo convergente, né? Tipo, essa série de Taylor ela converge em uma estrutura pronta e ela é igual a I teta mais 1 menos cosseno de teta, né? Vezes skip symmetry de ômega mais teta menos seno de teta, né? Skip simétrica de ômega quadrado, certo? E também sabemos que antemão, de antemão, pela fórmula de Rodrigues, que isso aqui é igual a I, né? Mais seno de teta, skip symmetry de ômega, mais 1 menos cosseno, skip simétrica de isso aqui. Então, com essas expressões e essas estruturas prontas, a gente já tem uma maneira de fazer um algoritmo, né? Então, como seria basicamente a estrutura do algoritmo? A gente teria que primeiro pensar em que esse algoritmo tem que ser recursivo, né? Então, eu vou ter que calcular primeiro a transformação homogênea da primeira articulação. E com essa transformação homogênea, eu vou calcular a adjunta. A adjunta dela, vou multiplicar por quê? Vou multiplicar por SI, para eu poder ter JSI, né? Dessa maneira, eu tenho, uma, digamos assim, uma estrutura clara para isso, né? Lembre muito bem que a adjunta, ela é uma matriz, ela recebe um vetor, o vetor S, o de script, né? Ele é de 6 por 1, então a matriz de adjunta ela é de 6 por 6.
Então, teríamos que ter um algoritmo que fosse compatível com isso, né? Então, por isso, vou trazer para vocês o algoritmo que eu já preparei. Basicamente, o algoritmo é esse aqui. Eu tenho o MATLAB aqui aberto, gente. E, e pronto, aqui está. Então, temos um. Deixa eu ver se ele me colocou aqui. Esses códigos fontes, eles estão disponíveis, né, perdão, no Schoology, né? Aula número 7. Observem que aqui eu fiz um jacobiano, cadê? Aqui está. Então a estrutura do jacobiano é basicamente a seguinte. Aqui eu vou receber todo o conjunto de script, ou seja, que na verdade é um vetor, uma matriz de vetores, ou seja, perdão, um vetor de vetores, ou seja, uma matriz, né? Então, bom, aí está o script, né? Teta, certo? Uma matriz, ou um vetor, perdão, onde eu vou colocar todas as posições. Se eu mando um vetor com n elementos, com 5 elementos, então ele já vai assumir que meu robô tem 5 articulações. E obviamente eu tenho que ter um script que tenha que seja de 6 por 5, né? Então, enquanto θ vale n, script tem que ser 6 por n, né? Uma matriz, né? Por outro lado, eu pego e associo, faço essa associação aqui, porque com isso eu garanto, deixa eu ver como é os comentários aqui com isso aqui. Uhum. Então aqui eu estou dizendo simplesmente garanto que JS1 seja igual a J ao primeiro S1, né? Nesse caso, com isso eu estou fazendo isso. De que maneira? Tipo, já estou colocando JS, que é uma saída, o jacobiano JS já é uma matriz, né? Só que em MATLAB você não precisa definir o tamanho, né? Ele vai ser redimensionado. Então, como eu aproveito essa propriedade desse processo aqui, desse compilador, e eu digo, pego JS e já logo le associo todo o conteúdo script. Por quê? Porque na primeira interação eu vou começar a partir de 2, então a primeira coluna já fica intacta, e é isso que acontece segundo o que a gente falou aqui, né? A primeira coluna sempre é o próprio primeiro script, né? Então nesse caso está por aqui, gente. Aqui o primeiro script, né? JS1 é S1. Então dessa maneira eu já garanto isso. Eu vou deixar aqui inclusive porque vamos fazer o algoritmo do efetuador final, levando em consideração o twist do espaço. Então por isso eu vou deixar aí. Então agora vamos fazer umas interações. A partir de 2 até o comprimento de θ. O que que eu faço aqui, ó? Eu criei algumas funções para organizar melhor isto. E o que que está fazendo esse aqui, na verdade? O que que está fazendo essa função aqui? Deixa eu ver se eu consigo. eh, Aliás, deixa eu ver se eu. Não sei se ele me vai deixar fazer o que eu vou fazer aqui, mas deixa eu ver. Eu vou ir aqui, vou abrir um outro caderno aqui, gente. Opa, parece que ele deixou, né, gente? Mas, bom, então, simplesmente analisando o algoritmo jacobiano, né, em esse, né, JS, né, pois a gente teria mais ou menos isso aqui, né? Então, essa primeira instrução aqui, essa primeira é o mesmo que simplesmente pegar e fazer uma multiplicação que vai crescendo. Dessa maneira, eu estou fazendo o quê? Preparando isso aqui, que é a S1, θ1, né?
E a S2, teta 2, né? Até chegar a E a S I menos 1, né? Teta I menos 1. Ou seja, tudo isso aqui no final é uma transformação homogênea, né? Só que essa transformação homogênea ela vai crescer em função de que das iterações. Então, na primeira iteração eu não preciso porque já sei que é, já garanti isso aqui, né? Mas da segunda em diante eu já começo a multiplicar isso vezes isso. Na terceira, vai ter a terceira aqui, até chegar a esse i menos 1, que vai ser definido pelo i. Então, aí estou fazendo t, só que eu tenho que ir fazendo essa multiplicação de maneira iterativa, né? Então, por isso, estou colocando t vezes t. Então, essas duas instruções, essas duas primeiras instruções fazem isso aqui, calculam t. Depois que eu tenho t, aí venho aqui e calculo a adjunta, né? Adjunta com relação a essa matriz t, certo? Que eu coloquei aqui t estrela. Então, adjunta com relação a t estrela de quem? Vai, calcula essa adjunta e depois multiplica pelo S, né? I, né? E aí você vai ter JSI, certo? Basicamente isso, né? Aí então, como que funciona agora a outra parte dos algoritmos, né? Agora sim vamos entrar em detalhes, pues tipo assim, na verdade aqui não tem muita ciência se você segue ao pé da letra as expressões matemáticas, né? Que são, primeiro, essa função exponencial é a que evalua, né? Eu faço uma extensão da fórmula de Rodrigues para o espaço euclidiano, para o espaço euclidiano, né? Especial, né? Que seria uma matriz, né? Uma matriz que, como vocês bem sabem, ela se calcularia da seguinte maneira. Aqui, ó, eu faço essa matriz aqui, ó, certo? Só que aí tem uma outra aqui que é a que calcula a fórmula de Rodrigues e está justamente aqui, ó. Então, a fórmula de Rodrigues está justamente aqui. Só tem um pequeno detalhe para falar disso aí. Quando você chama essa função, você tem que passar para ela o quê? Um script, né? Um vetor de script, né? Então, observem que aqui no jacobiano eu botei, observem que aqui no jacobiano eu botei aqui, ó, ele está recebendo isso aqui, ó, certo? O que é isso no final? Então, como vocês bem sabem, ele tem que calcular um exponencial de script SI menos 1, θi menos 1, beleza? Isso aí multiplicado tem que dar o quê? Tem que dar uma matriz, né? Uma matriz, mas a matriz vai estar representada em outras maneiras, tipo uma coluna, certo? Ok? E, e eu depois tenho que enviar para a função exponencial. Só que aqui tem um detalhe, e essa função aqui, que é uma outra função que eu criei aqui, que pode ser útil para vocês posteriormente, essa função faz o que ela transforma, né, um vetor em uma forma skewed symmetry, né? Mas essa aqui é a forma skewed symmetry, não propriamente skewed symmetry, não. É uma matriz que contém o skewed symmetry da velocidade angular e do lado a velocidade linear. O que tu dizes em outras palavras com essa função? Que eu vou mais uma vez copiar e colocar aqui que fica melhor. Essa parte do algoritmo aqui faz o que? Ela recebe qualquer vetor W. Nesse caso, ele vai receber aqui o que? S, né, SI, e sabemos que a versão skewed symmetry de SI, sabemos que a versão skewed symmetry de SI é o mesmo que uma matriz que contém, né, ômega i e vi, e aqui 0 e 0. Então, de alguma maneira, ele está fazendo o que? Vai pegar esse vetor e vai transformar em essa estrutura. Essa estrutura é a que a gente precisa para multiplicar lá por θ, né? Então, vamos ver aqui de novo, né? Então, essa função vai aqui, certo? Vai pegar a multiplicação do primeiro SI menos 1 vezes θi menos 1 e vai multiplicar e vai convertir em uma matriz desse jeito que acabei de mostrar. E depois, essa matriz aí sim vai para onde? Para mi exponencial 6, que é o que calcula aquela matriz, né? Então,
só para deixar claro, vejamos aqui. Essa função aqui, em outras palavras, essa função aqui é a mesma função que eu faço o seguinte, E a S teta, que é o que? Uma matriz E W teta, né? G de teta, V, e aqui temos 0 e aqui temos 1. Se não estou equivocado, eu falei, é isso mesmo, temos 1, né? Então, mas assim, essa estrutura que já é conhecida, né? E que eu já mencionei inclusive anteriormente no outro quadro, é, esse aqui é a fórmula de Rodrigues. E esse aqui já está pronto, né? É igual a I de teta más 1 menos cosseno ômega mais o teta menos seno de teta ômega quadrado. Beleza. E aqui temos essa estrutura que é I mais seno de teta ômega 1 menos cosseno ômega quadrado. Beleza. Essa estrutura já está pronta. Então, quem implementa isso lá? Então, aí a gente entra lá no algoritmo, né? No algoritmo desse aqui, dessa função, que é justamente essa, e aqui está. Só que aqui tem um detalhe que eu gostaria de explicar, e é o seguinte, essa função aqui, ela vai receber o skill symmetry S, mas você não está sabendo quem é S, né? Então esse é um detalhe. Não sabe quem é S aí e quem é teta, porque ele tem que receber S e teta, né? Teta não está implícito, então a melhor maneira de fazer isso é calcular o valor do ângulo teta e aí sim começar a dividir para poder calcular ômega, digamos assim, matricial, né? Me explico. Eu acho que levando para lá ganho mais. Aqui, ó. Isso. Essa aqui é a função minha exponencial 6, né? O que que ela faz aqui então? Isso aqui, já sabe, é basicamente o mesmo que o MySQL. Não, essa na verdade foi o contrário. Ela aqui vai transformar, né? Isso aqui na verdade vai transformar o que? Como eu estou enviando uma estrutura que é dessa forma, eu não estou enviando S e teta, não. S e teta não, eu não estou enviando teta, estou enviando uma coisa assim. Então, o primeiro que ele tem que fazer é, dentro dele, pegar quem? Extrair esse aqui. Ou seja, como esse é igual a isso aqui, ó, né? Estou recebendo esse aí, então daqui eu tenho que extrair ômega. Aí ele faz isso, ó. Ele pega somente a matriz recebida de 1,3 a 1,3, que é justamente isso aqui, é limitar essa parcela aqui, ó. E ele extrai isso aqui, ó. Ele faz justamente isso, né? Ele, ele daí extrai a matriz ômega i. Pronto. Hum, Após ele fazer essa extração, ele manda para essa função aqui, que também já foi criada. Ela é para quê? Para convertir daqui para aqui. Lembrem que isso aqui pertence, né? Pertence ao SO3, né? Está em forma skip symmetric. Aí eu tenho que transformar a forma vetorial, ou seja, quando ele está aqui, ele é dessa forma, né? É tipo 0, ômega 3 menos ômega 1, ou menos ômega 2, ômega 1, 0 e 0. E aqui é ômega menos ômega 3, aqui é ômega 2 e aqui menos ômega 1, né? Essa é a estrutura, skew symmetry. Aí o que que faz esse algoritmo? Ele transforma isso, daqui retira um vetor que seja ômega 1, ômega 2 e ômega 3. Essa função faz isso. Após fazer isso, aí sim, como estou recebendo isso e não tenho teta, eu vou simplesmente utilizar essa função aqui, ó. Calcula tipo o ângulo e o vetor unitário que representa teta, né? Se eu tenho teta, se eu tenho então aqui, ó, se eu tenho isso aqui, e isso representa teta, então aqui tenho um ângulo, né? O valor de teta vai representar, e aqui tenho ômega, né? Então, de alguma maneira, o que estou dizendo aqui? Teta, de alguma maneira, o que estou dizendo é que teta é igual ao módulo de ômega. E ômega chapéu, nesse caso aqui, o chapéu, então vou colocar em verde. Ômega chapéu é igual a quê?
a ômega. Aliás, pronto. Aqui seria. Aqui continua então ômega chapéu, vai ser o ômega sobre o módulo de ômega, que é teta. Em outras palavras, ômega sobre módulo de ômega, ou a mesma coisa que ômega sobre teta, né? Pronto. Então, aqui eu mando ômega e ele me retorna ômega chapéu, que seria meu vetor unitário, e teta. Por quê? Porque aí eu posso pegar agora sim a parcela que ele me enviou aqui em M1313, que é essa aqui, e dividir por teta. Se eu divido por teta, eu já assumo, né, que essa matriz estava multiplicada por teta, ou seja, o vetor que eu tenho aqui, esse vetor, ou tanto o mesmo falar esse aqui, eles estão multiplicados por teta, estavam multiplicados, né, por teta. Então eu tenho que dividir por teta para poder calcular ômega, certo? Mas ômega matricial, ou seja, esse aqui, o verdadeiro, ou seja, o que conhecemos como desse jeito, né? E aí sim eu posso ter certeza de que calculei eh, o verdadeiro ômega que está nas expressões da fórmula de Rodrigues e da extensão dela para o twist, né? Então, dessa maneira, a gente aplica aqui a expressão, essa aqui é a matriz, aquela matriz essa matriz é ômega teta, g de teta, v, é 0 e 1. Aqui está, de 0 está aqui, e essa parte aqui, ó, cadê? Essa parte aqui, como vocês estão vendo aqui, ó, essa parte toda representa o quê? Essa partezinha aqui, g de teta, certo? E observem que aqui eu escolho M13, quarta coluna. Isso é o quê? É o mesmo que falar somente disso aqui, ó. Então estou colocando V e divido por teta, porque ele também está dividido, né? Então, pego e multiplico por quê? Por a função g de teta, que é o que está tudo entre parênteses, certo? Então aí eu termino calculando isso. E quem calcula essa aqui? Então tem uma função mais exponencial 3, que se vocês analisam, faz a mesma coisa, gente. Só que agora está por aqui, ó. E aqui, basicamente, o que? Eu vou receber o que aqui? Eu vou receber um vetor, certo? Que vai ser ômega, certo? Aqui eu converto mais uma vez de SO3 minúscula, né? Passo para um vetor, né? Ômega 1, ômega 2 e ômega 3, certo? E aqui eu faço mais uma extração de quem? De teta, né? E ômega chapéu. E depois eu divido por teta e outra vez tenho ômega chapéu, né? Esse aqui, ômega chapéu, e começo a multiplicar, né? Por todos, né? Aqui na verdade eu estou obtendo isso aqui, né? Só para deixar claro, né? Bom, e é com isso aí que a gente termina deduzindo o problema, né? Resolvendo o problema aqui, ó. Aqui essa estrutura E de ômega teta igual a I mais seno de teta ômega mais um menos cosseno de teta ômega chapéu quadrado. Aí está a fórmula de Rodrigues, né? Então, dessa maneira, esse algoritmo é o que a gente vai utilizar agora. Se vocês querem mais detalhes sobre isso, podem abrir o código que eu vou deixar lá disponível no Schoology. A ideia é basicamente essa, né? Bom, se tem um detalhe a falar aqui, antes de finalizar essa explicação aqui, não sei se vocês observam que nas duas funções, tanto minha exponencial 6 e minha exponencial 3, eu coloquei aqui isso aqui, ó, uma condição
sobre o módulo. Módulo de quem? De ômega. Aqui o módulo de ômega, certo? E aqui o módulo também de ômega, certo? Lembrando que esses dois ômega estão multiplicados por θ, mas isso não importa, porque até aí eu posso falar que o módulo de ômega representa a velocidade, certo? Bom, perdão, representa a posição angular. Se a posição angular é muito pequena, significa que o marco de referência ou o marco local em questão ele não foi modificado muito com relação ao anterior, com relação à articulação anterior. Então, a transformação homogênea não representa nenhum tipo de traslação. E se não representa traslação, então certamente, né, não há, não, ou não existe, né, não existe nenhuma transformação propriamente dita de rotação, né? Então a rotação termina sendo simplesmente aqui a matriz identidade, né? Então nesse caso aqui seria 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, que seria a matriz de rotação que não faz, não faz absolutamente nada, fica idêntica. Isso aqui, o corpo fica no mesmo local, certo? Isso se a gente assume que ômega é muito pequeno, em outras palavras, se ômega é menor que 0,01, só para dizer que ele é muito pequeno. E aqui faço a mesma coisa, certo? Só que observem que diferentemente desse algoritmo aqui na verdade eu estou extraindo uma parcela, né? Através disso aqui, né? E ela está em skip simétrica, né? Então, em modo skip symmetry, né? Então, primeiro transformo para vetor, depois faço a mesma pergunta e se não, deixo assim. E o que é que acontece com M? Então, aqui está. M é linhas 1 até 3, coluna 4, estão associados a V. Se ômega é muito pequeno, então esse VI seguramente não representa nenhum movimento, logo ele pode ser associado ao vetor P, que representa a distância entre um eixo SI e um outro eixo, né? Basicamente isso. Então, bom, dessa maneira eu dou por explicado, né, eu explico, né, mais ou menos desse jeito o objetivo, né, do algoritmo, explicando alguns algoritmos fundamentais. E aí, qualquer outro detalhe, qualquer outra subfunção que está envolvida aí nesse programa, vocês podem ver lá no MATLAB e já sabem, nas próximas aulas vocês podem perguntar ou tirar dúvidas. Bom, agora vamos aplicar esse algoritmo sobre esse robô e vamos calcular o jacobiano desse robô. E com isso aí finalizamos essa última parte da aula. Nesse robô, o que estamos observando? Basicamente, temos aqui o marco fixo, né? Aqui temos um eixo, que eu vou colocar S1, aqui um outro, aqui um exemplo, né? Esse exemplo é bom porque nos dá logo para estudar um pouco essa estrutura, né? E aqui temos um outro que eu vou chamar de S3, né? Pronto. Ah, e tem um S4, que seria qual? Esse aqui. Então, vamos colocar ele aqui não tem como realmente colocar um vetor S para θ4, mas a gente assume que aí já existe um movimento linear porque é prismático, certo? Então a gente coloca simplesmente um, destaca, né, o S4 lá em algum momento, a gente vai falar dele, certo? Mas a gente não coloca um vetor porque não representa rotação, então não seria prudente, mas só para saber, esse vetor poderíamos colocá-lo aqui, né? Pronto. Certo? Eu vou colocar ele aí só como para ter uma ideia de que existe, né? E que a gente vai ter que calcular. Mas já de antemão a gente sabe que não tem contribuição angular, não tem velocidade angular, né? Bom, mas a gente também sabe que para calcular isso, né? A gente tem que definir alguns marcos, né? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar o marco 1 assim, C1, vou colocar Y1 para lá e X1 aqui. Observem que eu estou usando minha intuição e também estou colocando do jeito que eu quiser, né? Tipo, aqui eu vou colocar x2, já para lá vou colocar y2
né? E aqui C2. Já aqui eu vou colocar mais uma vez x3, y3 e c3. E já, inclusive coincidiu com o que a figura estava dizendo aqui. E, bom, é isso aí, gente, né? Então, vamos lá. E com essas estruturas, então a gente procede a fazer os cálculos, né? De que? Dos scripts, né? Lembrando que os scripts são versões normalizadas, né? Lembrando disso, né? Então, poderíamos dizer que aqui colocaríamos ômega 1, né? Então, ômega S1, nesse caso. Ômega com relação a esse, o espaço fixo, 1, porque vamos calcular o jacobiano no espaço fixo. Então, precisamos de ômega S1. Ômega S1 é com relação a C1, certo? Está em C1 e ele coincide com Z, então podemos colocar 0, 0, 1, certo? Isso por um lado. Vamos falar sobre, que mais? VS1. VS1, ele, então, lembremos que isso aqui seria menos ômega S1, produto cruz com um vetor P, né? Mais H ômega S1, poderíamos dizer assim. Bom, a primeira coisa que vemos aqui é que entre esse marco e esse marco há uma distância. Agora, entre os eixos. Então, o eixo S1, ele passa por C e não tem nenhum deslocamento com relação a X e Y do marco fixo. Então, P não existe. P não existe, simplesmente. Eu não vou colocar P na posição C, por quê? Porque esse eixo passa por C. Então, uma dica também que eu acho que vocês podem ver é que esse eixo C, se ele, se eu extrapolo ele é colinear com C. Então, eu não poderia, primeira, opa, opa, fechou aqui? Não, fechou. Quando um vetor script ele é colinear com algum dos eixos do marco, é justamente nesse eixo que você não tem como escrevê-lo, né? Porque é justamente sobre esse eixo que você pode medir qualquer posição. Não é sobre esse eixo que você vai caracterizar o vetor, certo? De distanciamento com relação ao marco que você está medindo. Por se eles são colineares, não tem como, né? Van a ter infinitos vetores de distância e todos iguais a zero. Vou explicar isso de outra maneira, né? Fechar aqui. Aqui, ó. Pronto. Então vamos lá. Então, estamos aqui, né? Pronto. Insisto, então, repito, S1 ele é colinear, ou seja, está sobre a mesma linha imaginária que estou tracejando aqui do eixo C. Consequentemente, S1 não poderia ser tipo assim, ó. Vamos supor, alguém iria raciocinar um pouco errado se falasse isso. 0, 0 e o que coloca aqui em X? Já que ele está dizendo que está em C. Está em C, certo? Mas esse justamente não é digamos assim, a coordenada que está descrevendo o distanciamento entre um eixo e outro. Eu tenho um eixo aqui que passa na mesma, vamos supor, que passa aqui, ó. Existe uma distância entre ele? Existe, que é essa aqui. Mas se eu coloco ele aqui, existe a distância? Existe. Mas se eu tenho dois eixos, um
aqui e pego um outro e coloco aqui, ó. Qual a distância entre eles? A distância é zero. Então, se a distância é zero, não existe um vetor para ele. Não pode utilizar a coordenada, nesse caso que eu estou falando aqui, a coordenada, eu botei um x aqui como para dizer que representa um valor qualquer em C, né? Certo? Um x chapéu, sei lá, não, acho que isso confunde ainda mais, eu acho que eu vou tirar isso aqui. Vou tirar o x, vou colocar um valor qualquer. Então, por exemplo, se eu colocar alfa, alfa não vai ser uma medida da distância entre o eixo S1 e o marco fixo. Aqui, alfa. Não tem como colocar esse alfa em alguma parte aqui. Não tem como dizer que existe alfa entre esse vetor verde e esse vetor roxo. Alfa aqui é zero, pô. Então, se é zero, não tem como eu descrever esse distanciamento entre esses dois eixos. Então, pronto, como eles são colineares, P vale zero. Por conclusão, isso aqui é zero, certo? Se é zero, aqui vai dar zero, né? Igual a zero. E aqui, evidentemente, h, lembremos, h é a projeção da velocidade, certo, de avanço sobre o vetor de velocidade angular, que seria isso aqui, sobre, né, o módulo da velocidade angular, que é θ ponto, ou simplesmente ômega. O que a gente vê aqui? Ele tem avanço, tem um momento em que ele realmente está tendo uma velocidade linear? Não. Ele tem deslocamento linear? Não. Então, isso aqui também é zero. Então, conclusão, VS1 é 0, 0, 0. Pronto. Por esse lado já terminamos aí. Espero que isso aqui seja interessante de se ver. Se eu quero deixar claro, tenho dois vetores, certo? E aqui está meu marco fixo, né? A pergunta mais uma vez que eu faço é: eles aqui estão separados, esse vetor, sei lá, A com esse vetor B, estão separados? Estão em uma distância. Se aqui é xs, ys e aqui é cs, então a distância que está separado deles, que é alfa, ela está em que componente? Em xs. Então aí sim poderíamos dizer que existe um vetor que distância A de B, certo? Que vai ser um alfa 0, 0, certo? É basicamente isso. Aqui os dois vetores estão dentro, vamos supor aqui, ó, C, X, Y, né? Eles dois estão colineares, eles estão separados os dois de C, mas o roxo com relação ao vermelho não, estão na mesma linha. E se eu coloco o vetor fixo agora aqui, ó? Aí, alfa também continua sendo zero. Só que agora eu não tenho nem como dizer que eles estão em alguma posição com relação a x, s ou y, s diferente de zero. Se fosse com relação a esse marco aqui, eles com certeza estariam em uma posição em x, né? Aqui. Eu poderia dizer que eles estão aqui, ó. Aí com certeza eu teria um ponto, né? E poderia dizer que cada um desses vetores A e B, o vermelho e o roxo, eles estão em uma posição que é zero, é, alfa e beta, sei lá. Se aqui fosse beta e aqui fosse alfa. Mais ou menos isso. Agora, com relação a esse marco aqui, aí sim seria zero, zero, zero. Não tem jeito, né? Então, é basicamente isso que eu quero mostrar. Voltemos aqui para a solução do problema, né? Isso aqui, mais uma vez, estaria errado, né? Então, por isso eu digo que isso aqui não deve ser feito, né? E agora sim, vamos para ômega S2, né? Ômega S2 é uma articulação de revolução, onde sua velocidade também é 0, 0, 1, né? Já que está em C2 e C2 é paralelo com C, mas estamos falando de velocidade, né? Então, poderíamos dizer que está aí, nesse mesmo, digamos assim, nesse mesmo eixo, né? Que mais? E por outro lado, pues temos com relação a VS2. VS2 está, tem que ser
analisado, né, com relação à articulação anterior, né? E com relação à articulação anterior, temos menos ômega S2, produto cruz com P2, mais H ômega S2, né? Isso aqui certamente já sabemos que é zero, e aqui temos que menos, né, 0,01 produto cruz com vetor. Agora sim podemos dizer que S2 está separado de S1, enquanto, pues aí teríamos que analisar, L1 está sobre o eixo X, né? Então, com relação ao marco fixo, ele está L1, 0, 0, né? Então, seria L1, 0 e 0. O que vai dar, opa, eu botei aqui produto cruz e é o que vai dar igual a, bom, menos L1 em Y, né? E aí está, certo? Vocês podem conferir isso. Se vocês querem conferir usando, vamos lá, menos IJK, né? Aí temos 0, 0, 1, L1, 0, 0. Isso aqui é o mesmo que em I seria, se vocês cancelam isso aqui, dá 0, né? Aqui em J seria 0 menos L1, só que com, bom, lembrem que aqui tem um cofator, né? Então fica menos 1 com menos L1, dá L1, só que o menos de fora fica menos L1, e aqui em K, pues evidentemente dá 0. Então só por isso a gente conclui isso aqui.